Oi, gente, aqui é a Carol, do canal Crochê da Carol. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça, que pode ser usada como chale, pode ser usada como saia. É uma peça bem versátil, fácil de fazer e você pode adaptar para o jeito que você preferir. Vamos lá? Para fazer o nosso chale saia, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Eu trabalhei com o fio Clea duplo, tá? Pegando aqui de dentro e de fora. Trabalhei as partes de acabamento com agulha 2,5 e a parte do corpo da peça com agulha 5,5. Também usei tesoura, marcador. Essa agulha aqui de miçanga, ela é muito importante para trabalhar com miçanga. Ela é específica para isso, mas se você não tiver essa agulha, eu tenho aqui no canal um vídeo com uma dica para você fazer a mesma função dessa agulha aqui, só que com agulha de costura e linha de costura. Também usei cola de silicone para os arremates e escolhi essas duas miçanguinhas aqui para trabalhar. Para vocês entenderem bem como a gente vai começar a nossa peça, eu vou mostrar esse lado da peça que já está pronto, para vocês conseguirem visualizar. Aqui nós temos, nessa parte aqui de cima, um total de 100 correntinhas. E aí a gente começa aqui fazendo as argolinhas de 5 correntinhas. E na primeira carreira a gente não coloca miçanga, na segunda a gente coloca. E a gente vai intercalando, uma sem miçanga, outra com miçanga. Uma sem miçanga, outra com miçanga, assim por todo o trabalho. E primeiro nós vamos fazer 12 carreiras retas, como a gente tá vendo aqui, retas dos dois lados. E depois o resto das carreiras são de diminuição, fazendo essa diminuição aqui até ficar só com uma argola. Então, pra gente começar, nós vamos colocar um total de 120 miçangas na linha, porque é o número de miçangas que nós vamos colocar até aqui, onde termina a parte reta. Toda essa parte reta aqui, nós usamos 120 miçangas. Então, eu acho que é melhor começar colocando essas 120 miçangas e depois a gente coloca o resto das miçangas. E aí eu vou mostrar como que eu faço, para ser mais fácil de contar, na hora de contar. Uso aqui a minha agulha para miçanga, né? Eu introduzi a linha aqui dentro, puxei um pouquinho. Como eu já disse, tem um vídeo aqui no canal explicando exatamente como eu faço para facilitar aqui minha vida na hora de passar a miçanga na linha. E aí eu faço o seguinte, eu vou colocando de 20 em 20, para não me perder e ficar mais fácil de contar. Como eu preciso de 120 miçangas, eu vou fazer 6 grupos de 20 miçangas. Coloquei aqui as 20 miçangas na agulha, é só puxar, que ela já vem pra linha. E aí eu vou separando aqui, ó, desse jeito. Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 20. Vou fazer mais 3 grupinhos de 20 e aí vou finalizar as 120 miçangas. Finalizei aqui de colocar os 6 conjuntos de 20 miçangas, um total de 120 miçangas. Lembrando que essa miçanga aqui que eu coloquei, ela é opcional. Você pode escolher o tipo de miçanga que você quiser, contanto que caiba na linha que você estiver usando. Tá? Você não precisa fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo, você pode usar a sua criatividade e tá adaptando pro seu jeito, beleza? Então, colocando aqui as 120 miçangas na linha, eu posso arrastar ela aqui assim, mais pro finalzinho, e a gente já vai poder começar a produzir a nossa peça. Depois que eu terminei de colocar as miçangas, com a agulha 2,5, eu vou fazer 100 correntinhas, e em cada uma dessas 100 correntinhas eu vou fazer 100 pontos baixos. É muito importante que essa primeira parte com a agulha 2,5 não seja com a tensão muito apertada, tá? Tem que fazer assim mais larguinho, para o trabalho não ficar torto. Agora com a agulha 5,5, eu vou iniciar a segunda carreira fazendo um ponto baixo no primeiro ponto baixo. Depois eu faço mais 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. A partir do primeiro ponto eu conto 1, 2, 3, 4, 5. No quinto eu faço mais uma correntinha. Mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Conto 1, 2, 3, 4, 5 e no quinto uma correntinha, um ponto baixo. E assim eu sigo por toda a carreira. Finalizei essa carreira de argolas. Primeira carreira ficou assim, sem miçanga. E agora vamos fazer a próxima, que é com miçanga. A gente vai começar fazendo meia argola. A gente introduz aqui no último ponto baixo e faz mais um ponto baixo. Agora a gente vai fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntinhas que equivalem à separação. Isso aqui é o meio ponto alto, que vai sempre iniciar a carreira que tem miçanga. E aí, antes de fazer o ponto baixo, a gente vai aproximar a miçanga bem aqui, rente da agulha, vai deixar assim, desse jeito. E vamos fazer um ponto baixo aqui na primeira argola, com a miçanga ali no meio, desse jeito. Sempre quando a gente trabalha com miçanga assim, ela fica aparente só do lado avesso, tá vendo? Desse lado aqui ela não aparece.
Por isso que a gente vai intercalar uma carreira com, outra sem. E aí a gente segue fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Aproxima a miçanga. Na próxima argola, faz um ponto baixo. E a gente vai fazer esse processo durante toda a carreira. E lá no final, a gente vai finalizar com meia argola. Eu fiz aqui toda a carreira. Cheguei aqui no final, na última argola, eu vou finalizar essa carreira fazendo a meia argola, que aqui no final vai ser assim. Vamos fazer 2 correntinhas, que é a de separação, e um ponto alto. A gente dá a laçada na agulha e insere a agulha aqui no primeiro ponto alto que a gente fez lá da outra carreira. E aí vai ficar aqui desse jeito. Tem a meia argola do início e a meia argola do final. E assim a gente garante que o trabalho fique reto aqui na lateral. E aí a gente vai virar. Daqui nós vamos começar com uma argola inteira. Então a repetição vai ser assim. Uma carreira começando com a argola inteira, outra carreira começando com meia argola. A carreira que começa com meia argola é onde nós vamos colocar a miçanga. A próxima carreira vai começar com a argola inteira, então não vamos colocar a miçanga. A gente só vai fazer um ponto baixo, aqui nesse ponto alto. 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. E a gente prende com ponto baixo aqui na próxima argola. E aí essa carreira vai ser toda de argola sem miçanga. E a gente vai seguindo assim, nessa mesma sequência. Finalizei essa carreira que começa e termina com uma argola inteira. Agora, para fechar, a gente vai contar 1, 2, 3 correntinhas e na terceira a gente fecha com um ponto baixo, que é como se a gente estivesse fechando aqui em cima do ponto alto, né? Então, aqui a gente tem 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e 2 correntinhas de separação. Então, é assim que a gente finaliza a carreira que começa e termina com argolas inteiras. E aí a gente segue fazendo o mesmo processo. Essa carreira aqui a gente vai começar com meia argola, então a gente vai fazer um ponto baixo, mais 3 correntinhas, que é um ponto alto, mais 2 correntinhas de separação. E nessa carreira a gente vai colocar a miçanga. Então a gente traz aqui para próximo e fecha na primeira argola da carreira de baixo com um ponto baixo e segue fazendo essa sequência que eu já expliquei para vocês. Primeiro uma carreira que começa e termina com uma argola inteira, depois a carreira que começa e termina com meia argola e a gente vai colocar a miçanga, e assim por diante, até a gente formar 12 carreiras dessa forma. Se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, então eu vou pedir para você me ajudar já deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Aqui eu terminei as 12 carreiras que eu precisava fazer, naquele esquema que eu expliquei, e aí eu arrematei o fio. Agora, eu vou precisar colocar 92 miçangas na linha pra gente começar a fazer a parte das diminuições. E aí eu fiz nesse esquema aqui, que eu coloquei 4 grupos de 20 e um grupo de 12, pra poder dar o total de 92 miçangas na linha. E agora a gente vai começar as diminuições da peça. Vou começar aqui, onde eu arrematei o fio. Eu vou pular essa primeira meia argola e nessa próxima argola eu vou fazer um ponto baixo. Então eu já pulei aqui uma argola. E aí eu sigo fazendo normalmente, 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, um ponto baixo. Então aqui eu já fiz uma diminuição dessa primeira meia argola. E nas próximas carreiras de diminuição a gente vai manter o esquema de uma carreira sem miçanga, outra carreira com, uma sem, outra com. Só que agora a gente vai fazer as diminuições. Cheguei aqui na penúltima argola e vou fazer mais 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. E vou fechar essa carreira aqui nessa última argola da carreira anterior. Então a gente vai fazer, na verdade, só uma diminuição, né, por carreira. Nessa carreira aqui eu só diminuí essa argola. E aí eu vou aqui até o final, fazendo aqui, até a última argola. Porque eu achei que assim a peça fica mais longa nas diminuições. E é isso que eu quero pra essa peça. E aí agora eu viro o trabalho e vou fazer a diminuição dessa carreira aqui. Eu vou pegar essa primeira correntinha da argola e fazer um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Depois, um ponto baixo, que aqui eu já tô no meio da argola. Isso aqui é a nossa diminuição dessa carreira. E aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Já pego a miçanga, porque essa carreira aqui é com miçanga. Coloco aqui e fecho com ponto baixo. Sigo assim por toda a carreira, fazendo a mesma repetição que eu já mostrei aqui pra vocês. E aí nós vamos fazer essas carreiras com diminuição até ficar com uma argola apenas. Terminei aqui de fazer as carreiras de diminuição até ficar com uma argola. Então eu fiz um total aqui de 20 carreiras de diminuição. Se você ficar com dúvida pra saber se tá fazendo certo ou errado, é só você virar assim o trabalho e ele tem que estar retinho aqui, ó, na lateral. E aí você vai contando, desde aqui das 12 carreiras retas, você vai contando aqui até o final e precisa ter 20 carreiras de diminuição, sempre verificando se tá certinho aqui pela lateral. E aí eu terminei aqui e arrematei o fio. E agora
eu vou fazer um acabamento de ponto baixo por toda essa lateral aqui. A lateral de cima já tem, então não precisa. Então eu começo daqui, né? Esse aqui é o lado que tá as miçangas, né, pra fora, então eu começo daqui. Eu pego a agulha 2,5 e vou fazendo acabamentos aqui de ponto baixo por toda a lateral. Então, não precisa fazer um ponto muito apertado, pra não ficar a peça enrugada, tá? Sempre quando a gente vai trabalhando aqui com a agulha 2,5, é bom a gente fazer um ponto assim bem larguinho, tá vendo? E aí vai fazendo aqui toda a lateral da peça, desse jeito aqui, até chegar nessa outra ponta. Eu fiz aqui já a lateral da parte sem diminuição, né, da parte reta, e agora eu cheguei aqui na parte das diminuições. Então, eu vou falar aqui uma parte que é importante pra vocês fazerem direitinho. Quando eu cheguei aqui, depois do primeiro ponto baixo, o ideal é que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um ponto baixo na primeira correntinha, um ponto baixo na segunda correntinha e um ponto baixo em cima do ponto baixo. Então, vou fazer aqui de novo pra vocês visualizarem melhor. Aqui na lateral a gente vai trabalhar por correntinhas, tá vendo? Tem essa e tem essa. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo na primeira correntinha, um ponto baixo na segunda correntinha, e eu já faço o próximo ponto baixo aqui nesse ponto baixo, porque senão ele corre aqui, ó, tá vendo? Senão a gente vai ficar fazendo em todas as correntinhas e o trabalho vai ficar torto. Então eu já faço aqui, já fiz nas duas primeiras correntinhas e vou direto pro ponto baixo. Aqui é a parte onde a gente faz os pontos baixíssimos, então ele não corre assim. Ele já tá grudado, então a gente vai e faz aqui certinho. Então, aqui já corre, né? Aqui, ó, tá vendo? Vai até aqui embaixo. Então a gente faz um ponto baixo na primeira correntinha, um ponto baixo na segunda correntinha e um ponto baixo aqui já no ponto baixo. E assim a gente segue até aqui o final. Quando chegar aqui na pontinha, na última argolinha aqui, eu faço 2 pontos baixos, 2 correntinhas pra dar a volta e 2 pontos baixos e continuo no mesmo esquema até chegar aqui no final. Bom, terminei aqui de fazer a carreira de ponto baixo aqui de acabamento por toda a lateral, tá vendo? Então a gente tem que fazer com um ponto bem frouxo assim, né, sem estar muito tensionado, pra não ficar esticado aqui nessa parte. E aí fica assim desse jeito. Agora eu vou fazer a parte da franja. Se você não quiser fazer franja, não precisa, mas eu acho que fica bem mais bonito. Isso aqui é bem opcional. E aí aqui, deixa eu só mostrar pra vocês. A outra parte da peça, que já está pronta, eu fiz essa franja aqui, olha. Tá vendo? Toda de miçanga, bem linda, pra combinar com as miçangas que tem aqui no corpo da peça. Ficou desse jeito aqui. E aí, nessa outra parte da peça, eu vou fazer igual. Nesse modelo aqui que eu fiz, que foi a peça piloto que eu fiz pra poder desenvolver essa, eu fiz com uma franjinha com a própria linha, tá vendo? Fica também bem bonito. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a franja de miçanga. Eu vou precisar daquela agulha de miçanga lá que a gente usou no início. E primeiro eu vou pegar um marcador. E aí, eu vou colocar aqui aonde termina essa parte reta, porque eu quero colocar a franja só nessa lateral. Então eu vou colocar aqui pra eu não me perder. Esse aqui é a última argolinha da parte reta. E aí a partir daqui eu vou fazer as franjas de miçanga. Então com a minha agulha de miçanga, eu coloquei essa quantidade aqui de miçangas. E é importante que a gente coloque sempre a mesma quantidade pra ficar bem simétrico. E aí eu já vou cortar. Então eu faço o seguinte, pra não ter que ficar cortando toda hora, eu já corto um pedaço de linha. Cortei esse pedaço aqui. Então a agulha já tá aqui. Então eu vou ali pro final, corto primeiro pedaço, assim, mais ou menos desse tamanho. Então a agulha ainda tá aqui, ainda vou fazer outras franjas com essa linha aqui, achei mais prático assim. Primeiro eu vou fazer um nó aqui, então eu vou me guiar por essas linhas aqui. Então primeiro eu vou fazer aqui, e aí eu faço um nó aqui, coloco a linha aqui dentro. E faço um nozinho mesmo aqui, normal. 2 nozinhos. Pronto, aqui já tá bem apertadinho e tá bem firme. E aí eu subo aqui na miçanga, rende a peça, e vou fazer 2 nozinhos aqui. Eu faço esse nó assim, desse jeito, sempre segurando aqui próximo da miçanga, pra ele ficar, pro nó ficar aqui onde tá o meu dedão aqui, ó. O nó vai ficar aqui, porque eu estou segurando aqui. Tá vendo? Depois ficou aqui. E agora eu faço o mesmo processo, segurando em cima do primeiro nó, com o dedão, pros nós ficarem sempre no mesmo lugar. E aí ficou assim. E aí eu já corto aqui. E eu faço o seguinte, eu acho melhor já ir arrematando o fio pra não ter que ficar arrematando tudo no final, mas aí fica ao seu critério. Mas eu vou mostrar como que eu faço esse arremate. Eu venho aqui pro avesso da peça e começo a esconder esse fio. Passei aqui por dentro de algumas linhas. Ficou assim, desse jeito. Vou cortar com uma pontinha pra fora. Tá? Nessa pontinha que ficou pra fora, eu pego a cola de silicone. Ó, a pontinha tá aqui. Eu vou passar em cima dessa pontinha. Pouca coisa, não precisa de muito não. E assim eu faço esse arremate, é importante que você faça pra franja ficar firme e não sair do lugar. E esse mesmo processo eu vou fazer por todas essas laterais aqui. Aqui eu faço também, aqui na pontinha, até chegar aqui do outro lado. Terminei aqui de colocar as miçangas em franja, e aí ficou desse jeito. Se você não quiser fazer as franjas de miçanga, você pode fazer elas de linha.
E aí fica assim, ó, desse jeito. Essa aqui foi a peça piloto que eu fiz antes de fazer essa. E aí ela fica assim, tá vendo? Eu fiz as franjinhas de linha mesmo. E aí, aqui é onde a gente vai fazer a separação das propostas dessa peça. Se você fizer só uma parte, você pode fazer igual eu fiz aqui, esse acabamento aqui todo de ponto baixo, fazendo uma cordinha em cada ponta aqui da parte de cima, pra poder prender. Se você quiser fazer o chale, você vai fazer duas peças igual a essa, duas peças exatamente iguais, e vai unir essas duas partes. Uma opção para você unir, você pode usar esses tipos de botõezinhos aqui, onde você vai costurar aqui na parte de cima, porque aí você pode usar como chale e saia, né? Tem essa opção de variar, porque ele encaixa e desencaixa. Quando você quiser usar como saia, você tira o botãozinho, coloca a cordinha aqui e você já usa como saia. Se você quiser usar como chale, você coloca o botãozinho e já serve como chale. Eu vou fazer sem o botão, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar e unir essas 4 primeiras argolas da parte de cima. Vou pegar marcadores para me auxiliar aqui nessa parte. Vou colocar de um lado e de outro, para poder ajudar na hora de fazer aqui os pontos baixos. Eu vou fazer pontos baixos aqui nessa parte. Então, pra não ficar torto, eu gosto de colocar esses marcadores aqui. Só pra garantir mesmo de não sair do lugar. E aí, com a agulha 2,5. E repara que tá aqui do lado avesso, tá, gente? Esse ponto baixo eu vou fazer todo aqui pelo lado avesso. Com a agulha 2,5, nós vamos fazer pontos baixos nas 4 primeiras argolas, tá vendo? Então, eu começo daqui. E vou fazendo pontos baixos. Pego de um lado, pego de outro. E faço pontos baixos até chegar ali no finalzinho. O mesmo processo que eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse lado aqui também, unindo aqui essas 4 argolas dos dois lados. E agora eu só vou arrematar esses fios e a peça tá pronta. Esse é o resultado do nosso chale saia. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida ou alguma dica, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal, compartilha com quem você sabe que também gosta de crochê. Você vai estar me ajudando muito. É isso, gente. Até a próxima.